Shalom, queridos. Estamos agora com o segundo capítulo do livro de Esther, e tem o título de Esther é feita rainha. Esther é feita rainha. Vocês fazem a leitura, eu faço os comentários, e na hora de responder o questionário, você terão perguntas dentro do comentário que eu faço e dentro do capítulo que vocês leem. Portanto, todos devem estar ouvindo o vídeo inteiro, para poder saber responder e ser aprovado nos seus questionários, e assim o nome do Senhor ser exaltado, porque Deus quer o melhor de nós, porque Ele deu o seu único filho por nós, nós fomos comprados por Ele, temos por obrigação de dar o melhor para Ele. Então, o melhor vai ser um bom estudo, o vídeo todo escutado e o comentário do vídeo com o nome do seu discipulador. Não se esqueça disso. Você coloca somente o capítulo que você lê, o livro, o nome do livro, o capítulo, e entre parênteses você coloca: meu discipulador é fulano de tal. Isso é uma honra para a sua autoridade, que é o discipulador, e aqueles que honram as autoridades têm bênçãos incontáveis. Deus não pede nada para não dar recompensa. Ele pede para honrar. Então, honre seu discipulador, colocando o nome dele ao lado do seu comentário, lá do vídeo, do seu discipulado. Então, nós temos o comentário da seguinte maneira: depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti. É assim que começa o capítulo 2, relatando que Assuero casa com Esther. Depois disso, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que ela tinha decretado contra ela, e do que ele tinha decretado contra ela. Isso provavelmente não aconteceu imediatamente após a festa. Aprendemos isso no versículo 16 desse capítulo. Ele tomou Esther no lugar de Vasti, no 7º ano de seu reinado, mas a festa descrita no capítulo de abertura aconteceu no 3º ano. Cerca de 4 anos se passaram. Então, não foi assim, logo como a gente pensa. Teve o tempo. Tudo tem um tempo e devemos saber qual é o tempo. Assim, durante esses anos, a história nos conta que Assuero, o Xerxes, empreendeu uma campanha contra a Grécia, com a qual muitos infortúnios estavam relacionados. Ele deve ter voltado exausto e infeliz. Então, sua consciência falou. Ele provavelmente sentiu falta da companhia de Vasti e lembrou-se dela e do que foi decretado contra ela. Mas por que o monarca não aceitou Vasti de volta e a perdoou? Se o remorso o incomodava, por que ele não fez isso? Como nada mais é dito de Vasti, é mais do que provável que ela tenha sido condenada à morte. A Bíblia não fala, mas tudo indica que foi assim. Estudiosos vão pesquisando e vão entendendo, e a gente fica com o que a Bíblia diz, mas pensando que pode ter acontecido. Talvez a guerra infeliz, as grandes perdas que ele sofreu, foram vistos pelo rei como sendo castigo por sua ira bêbada, a sua ira bêbada contra a rainha. Nesse período da guerra que ele passou, e veio a consciência dele, apesar de achar que essas perdas, essas situações que ele estava vivendo, devia ser por causa do que fez a Vasti.
É sempre assim, quando a gente faz coisas erradas, às vezes o que está acontecendo não tem nem a ver com aquilo, mas a nossa consciência é, termina nos acusando. Não pode não ter nada a ver, pode ter sido uma situação que deveria acontecer mesmo, porque Deus queria permitir aquilo, mas a pessoa que fez o erro vai pensar sempre que foi por causa daquilo. E eu tenho um exemplo vivo sobre isso. Na minha vida, 22 anos nesse ministério, todos sabem que eu tenho um filho especial que é autista e a pessoa pode, todos olham e assim, foi o que ela fez e a gente sempre vê que quando a gente tem alguma coisa de ruim na vida, as pessoas pensam logo, o que será que ela fez para estar passando por isso? Pois é, a gente não pode ter sido aquilo porque tinha que acontecer, porque Deus queria, na sua soberania, tem determinadas coisas que a gente passa na nossa vida que Ele sabe que é necessário, independente de ter feito alguma coisa errada ou não. Então, aí se você faz o erro, aí você pensa, né? Como eu tinha rejeitei a gravidez desse filho autista, que é gêmeo, e pela graça de Deus somente um ficou autista, o outro é psicólogo e é uma bênção também. O autista também é uma bênção, é lição para a minha vida, Deus está falando muito através dele. Então, como eu tinha rejeitado, a rejeição foi de chorar, só fazia chorar porque eu não estava em condição de ter engravidado, eu estava com o meu segundo filho no terceiro ano, no terceiro mês de nascido, o segundo filho tinha 3 meses de nascido e eu já estava grávida, fiquei grávida. Então eu chorava muito, nós não tínhamos condição financeira para aguentar nenhum filho, quanto mais três, um atrás do outro. E aí eu chorava muito. Por conta disso, o menino nasceu autista, quer dizer, o menino nasceu autista e eu pensei que tinha sido por conta disso. E sempre eu falo que foi porque eu chorei, mas eu falo de barriga cheia, porque na verdade eu sei que não é, um autista não é somente porque alguém rejeitou. Eu acompanhei mães nas escolinhas que eu levei o meu filho, escolas excepcionais, e elas tiveram filhos esperados em berço de ouro, papai e mamãe querendo aquele filho, esperando de uma maneira tremenda, de tanta alegria para aquele filho, e no entanto nasceu autista. No meu caso, houve rejeição, e no caso desse, que estava esperando com alegria. Eu vi mães que tiveram filhos autistas desse jeito, eu convivi com mães de autista por causa da escola. Quando a gente leva a criança para a escola, tem outras mães que estão ali, cada uma começa das suas experiências. Mas só que eu só fico pensando, não, mas o meu caso foi porque eu chorei. Agora, vejam só, a gente sabe que Deus permite coisas como permitiu na vida de Jó, que não foi por causa de pecado. A gente não pensa nessa parte boa, que não tenha sido. Se a gente pensou, se a gente fez alguma coisa errada, a gente atribui que foi aquela coisa errada que trouxe aquela situação. E pode não ter sido. Dessa mesma gravidez tem outro erro também, porque eu sou casada com um primo, e a Bíblia fala, vocês que acompanharam o Pentateuco, sabe que é o Pentateuco, né? Os livros que a gente leu de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números e de Deuteronômio. Nesses livros, nós encontramos o Senhor proibindo o casamento de parente. E a gente pensa que a Bíblia só tem valor, muita gente ainda pensa até hoje, só a partir de Mateus, só a partir da chegada de Jesus. Mas seria que Deus queria brincar com o tempo, pegar as pessoas, inspirar, fazer inspiração para as pessoas escreverem, encher essas pessoas do Espírito Santo, para que elas tivessem que escrever tudo isso, de Gênesis até Malaquias, a antiga aliança, para não valer, para não ter validade? É claro que tem. Mas quando eu li, eu estava naquela fase de andar com pessoas que só tinham interesse no Novo Testamento. E aí eu li, eu tinha lido a Bíblia toda e achei que tudo tinha validade, mas eu fui influenciada, né? Não que ninguém dissesse a mim, não, não tem validade, mas eu vi as pessoas dando valor ao Novo Testamento e comecei a pensar que eu podia fazer isso, que não ia ter efeito nenhum, porque essa parte aqui do Antigo Testamento só foi apenas para a gente se divertir,
É isso que a gente pensa, que tudo é muito sério, tudo que Deus está falando aqui são lições para nós. E o resultado que, além de ter chorado na gravidez, por 3 meses chorando, triste, ainda teve o fato de ter casado com o primo. Então foi muita coisa, né? Muita coisa. Casar com o primo é trazer as doenças da família para a sua realidade. Casar com parente. Porque se tiver doença no sangue, os dois são o mesmo sangue, não tem para onde correr. Tudo vai concorrer para que aquela criança tenha os mesmos problemas que a família do pai e da mãe tem, porque é a mesma família. Então, queridos, a gente tem que pensar sobre essas coisas, né? A gente tem que ter com os pecados confessados e não ficar com problemas de estar remoendo o passado, viver o presente, viver o futuro. É o que Deus tem para nós e o que Deus está fazendo conosco. Porque, na verdade, o que é importante para Deus é que você confesse, que você se arrependa, esqueça, deixa o passado para lá. O que tem que fazer é se arrepender de verdade, reconhecer que fez errado, testemunhar diante de tudo e de todos. Ó, isso é errado. Eu fiz e me dei mal, porque tudo que a gente faz que é errado, a gente se dá mal, tem consequência ruim, mesmo Deus perdoando. E passou, e acabou, não é? E aqui o rei Assuero está com remorso, né? Achando que ele fez isso com a rainha e achou que a situação que ele estava vivendo, das guerras e tudo, era porque ele tinha maltratado a rainha. O que ele tinha que fazer? Era pedir perdão, né? Se arrepender, não ficar pensando nessas coisas. A gente não tem que estar pensando nas coisas ruins, tem que pensar no que é bom, porque Deus diz para pensar o que é bom. Está escrito em Filipenses 4:8, pensar no que é bom. Pensar no que é bom é você se arrepender do que fez de errado e seguir em frente, pensando em coisas boas. Deus me perdoou, eu vou viver a consequência desse pecado, mas não vou ficar preso a essa consequência, eu vou caminhar com todo o ânimo, na certeza de que meu Deus não me abandonou, e vai seguindo em frente, né? E carregando o pecado depois que você já entregou na mão de Deus, já foi perdoado. Você vai carregar consequência, mas você não vai nem se abalar com isso, porque sabe que Deus não lhe abandonou. Mesmo sofrendo as consequências, Deus está com você, porque você se humilhou, pediu perdão. E aí prossiga alegre, confiando em Deus, sem ficar paralisado, sem largar a rede. Não tem que largar a rede porque você cometeu. Deus já chamou você sabendo que você era um improvável, desde a hora que ele encontrou, que escolheu você e entregou a Jesus. Nenhum de nós somos aquelas pessoas que viemos perfeitas, fomos separadas para Ele. Então ele já sabe disso, já sabia. Por acaso, quando Deus escolheu Noé, ele não já sabia que ele ia se embriagar e que ia amaldiçoar o seu filho? Mas Deus escolheu porque ele escolhe o que ele quer, como ele quer. O que ele quer fazer na vida de alguém, ele faz, porque ele é o dono de todos, foi ele que criou. Deus criou o primeiro casal e dele veio toda a humanidade. Então somos todos filhos de Adão, todos filhos de Deus. Mesmo quebrando a aliança, ele vem atrás para que torne de volta. Só fica sem ser filho de Deus aquele que não receber Jesus, mas ele está lutando para que todos estejam vindo para ele, não é isso? Por isso mesmo que ele está nesse clima aqui com a gente, não é? Viu que nosso ministério precisava de seguir o que é proposto, nós somos a igreja em célula no modelo dos 12, nós assumimos a aliança com o pastor René o apóstolo René e Ana Maria Terranova. O que ele trouxe para nós é bíblico, não é nenhuma heresia, é a gente fazer discípulos, a gente fazer o reino crescer, e os métodos estão na Bíblia, e ele nos apresenta como a Bíblia mostra os métodos, nós vamos conferir, está tudo na Bíblia. Israel começou com células, se tornou uma nação poderosa, mesmo apesar dos altos e baixos, de desobediência a Deus, mas mesmo assim se tornou uma nação poderosa porque começou com células, cresceu, ficou poderosa. A igreja precisa ser poderosa, precisa crescer com células. Quantas células tem na sua rua? Qual é a sua? Qual é que você fez, que você abriu na sua casa? Quantas células tem no seu bairro? Nessa cidade está toda tomada de células? Pois é essa a proposta de Deus. A igreja em cada casa, a igreja em cada casa. E quando você contabilizar, não vai contabilizar somente quem está ali no templo, não. Onde tiver uma célula, é a igreja. A igreja primitiva tinha reuniões, que eram células, nas casas dos irmãos, dos crentes daquela época. Então, o tempo todo Deus mostra a importância da célula,
Deus mostra a importância do discipulado, quando Jesus diz em Mateus 28, versículo 19, e de fazer discípulos. Então, é essa a proposta de Deus para nós. Prossigamos, não é? Sem estar lambendo ferida. Eu sou improvável, eu já pequei de novo. Confesse, se arrependa de verdade. Vai confessando até um dia que você consegue confessar de verdade, porque enquanto está fazendo novamente, depois está confessando da boca para fora, confessa de verdade, com arrependimento genuíno, e para, e pronto, e segue em frente, fazendo o que Deus mandou. Não tem nada que você tenha pecado, que você confesse que Deus não perdoe. E aí comece a se renovar pela palavra, pela vida de oração. E aí, cadê as vidas? Vamos cuidar. Cadê o primeiro discípulo? E o segundo? E o terceiro? Já formou 12? São 12 discípulos cada um de nós. Então não podemos ficar como o rei Assuero aqui, com o problema de consciência dele. O que tem que fazer é se arrepender. É isso que Deus requer de nós, arrependimento. Ele já sabe que nós somos improváveis, mas ele vai nos tornar perfeitos, parecidos com Cristo na nossa caminhada com ele. Então, estamos aqui nesse comentário que eu faço as minhas analogias, né? Mostrando a situação do rei Assuero, né? Com a consciência dele pesada por ter tido despedido a rainha Vasti. E aí nós vemos que pode ser escolhido as mais belas virgens que deveriam ser trazidas ao harém, na casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, o Hegai, camareiro do rei e guarda das mulheres. A moça que mais agradasse ao rei seria a rainha no lugar de Vasti. O rei ficou muito satisfeito com essa sugestão. Ou seja, esses versículos nos apresentam Mardoqueu e Esther introduzidos. Ou seja, esses versículos nos apresentam agora os protagonistas deste livro. Mardoqueu, o judeu, era filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, benjamita, que havia sido levado a Jerusalém com os cativos que foram levados com Jaconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa filha, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Esther, por causa da sua grande beleza, foi levada com muitas outras virgens em obediência à ordem do rei. A tradição judaica nos informa que Mardoqueu, seu tutor e segundo o pai, manteve escondida para não ser obrigada a entregá-la aos agentes reais, mas pessoas que a conheciam e que não haviam há algum tempo chamaram a atenção dos agentes à ocultação. Ela, com outros, é encarregada de Hegai, o guardião das mulheres. Em tudo vemos a mão do Senhor preparando passo a passo a ajuda necessária para a preservação e libertação de seu povo durante a crise que se aproxima. Mesmo Mardoqueu tendo tentado esconder, porque não queria que ela se afastar dela, ele estava como um pai dela, não queria, mesmo assim, ela foi encontrada. Denunciaram, né, que a ausência dessa jovem, ela não estava se apresentando, desconfiaram que era o pai escondendo. E assim mesmo foi, mas tudo isso vocês sabem que é providência divina para mais uma vez ele preservar o povo judeu. Lá adiante a gente sabe disso, né? E este agradou a Hegai, ele mostrou sua bondade, essa gentileza foi expressa ao fornecer-lhe os meios de melhorar sua aparência, como cosméticos, perfumes, segundo os costumes orientais. Então, ela recebeu, sem dúvida, belas roupas e joias para melhorar ainda mais sua pessoa. Então, o melhor lugar na casa das mulheres foi dado a ela e às 7 criadas que serviam. Esther não tinha revelado que o povo pertencia
nem a origem da sua família, mas Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Mardoqueu caminhava diariamente de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esté estava e o que lhe estava acontecendo. A descrição de Esté, um retrato perfeito dos costumes persas e da licenciosidade dos persas e outros governantes orientais. No devido tempo, chegou a vez de Esté ser apresentada ao rei. Ela não exigia nada. As outras mulheres não conseguiram encontrar meios artificiais suficientes para impressionar o rei, mas Esther não se importava com essas coisas. Ela foi procurada e recebeu ordens de comparecer, e por isso obedeceu a Hegai e se deixou preparar para a ocasião. Ou seja, ela foi compelida a estar lá, embora sem dúvida no fundo ela detestasse todo o caso. Ela foi trazida ao rei, atraída por sua beleza, ela colocou a coroa real em sua cabeça, colocou a sua coroa real em sua cabeça, e a donzela judia tornou-se rainha no lugar de Vasti. Isso aconteceu no mês de Tabete, no 7º ano do reinado de Assuero, e o rei deu um grande banquete, o banquete de Esté, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Este parágrafo contém outro importante evento providencial que na história subsequente desempenha um papel muito importante. Portanto, quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther não revelou sua nacionalidade e continuou humilde, obedecendo ao pai adotivo, como se ainda estivesse sob o seu teto, e não a grande rainha. Mesmo assim, como rainha, ela continuou obedecendo a Mardoqueu, seu pai. A glória real e a dignidade que cercava por todos os lados não afetaram em nada. Ela não tinha esquecido que toda a realeza não era para ela uma questão de prazer, mas apenas um ato de obediência, cuja finalidade providencial ela não conhecia, mas que descobriu depois. Seu interesse era com Mardoqueu, do lado de fora. Seu interesse era com Mardoqueu do lado de fora e não com o esplendor real do lugar de dentro. Ela continuava presa ao amor ao tio que criou, e ela não estava interessada em nada daquilo. Ela só vai saber que era providência divina depois. Observemos a liderança providencial em tudo isso. Se Esther tivesse revelado sua ligação, se soubesse que Mardoqueu no portão era seu primo, ela e ela sua filha adotiva, ele não teria permanecido na posição obscura diante do portão. Então, os conspiradores teriam sido cautelosos e não falariam ao alcance de sua pessoa, tão próxima da rainha. O conhecimento do planejamento atentando contra a vida do rei. Mais do que eu tivesse sido, tudo era providência divina, se ele tivesse sido descoberto como no conhecimento de que ele era parente de Esther, que era o pai de Esther, ele não estaria ali de uma maneira tão humilde, que não dava para ninguém chamar a atenção de ninguém, e por conta disso falaram junto dele, perto dele, sobre o que estava tentando fazer de mal para o rei, e ele fica sabendo. Tudo providência divina. O acontecimento o conhecimento do planejamento atentado contra a vida do rei, ele ficou sabendo. Os conspiradores eram Bigtan e Teres. Eles tentaram colocar as mãos no rei,
de acordo com a tradição judaica, eles pretendiam colocar um réptil venenoso na taça do rei quando ele estava prestes a beber. A trama foi ouvida por Mardoqueu, que imediatamente comunicou o fato a Esté, e ela contou ao rei em nome de Mardoqueu. Ela guiada pela mão divina, fez isso guiada pela mão divina. Tudo era propósito de Deus para preservar o povo judeu. Você sabe disso, que o final da história, todo mundo conhece a história, nós estamos apenas repassando. Então, a trama é imediata, a trama é imediatamente investigada e o relatório é considerado verdadeiro. Então, os conspiradores foram enforcados e o evento está registrado historicamente no livro das crônicas. Assim, Esté salvou a vida do rei, dando-lhe o relatório de Mardoqueu. E Mardoqueu não recebeu recompensa. Sua fidelidade foi evidentemente esquecida, mas Deus ordenou tudo. Nós vamos ver depois o resultado disso tudo no capítulo seguinte, o que estamos vendo aqui, que tudo que está acontecendo com Esté, providência divina, nós sabemos que o povo judeu ia ser morto, e Esté está nesse palácio justamente por plano de Deus, e ela soube se conduzir com humildade, mesmo chegando à posição de rainha, e é isso que nós devemos estar sempre atentos. Por que eu estou nessa posição? É outra lição para nós. Porque Deus me colocou nessa posição. Sempre onde você estiver, Deus tem plano para estar levando a igreja dele a viver os melhores momentos de fidelidade ao Senhor e ser preservada. Então, onde você estiver, faça como Esté, seja humilde, seja qual for a posição que o Senhor lhe colocou. Se você está como agora a vice-presidente de uma empresa, se você está agora como presidente de uma empresa, que Deus lhe colocar para a posição que ele colocar, seja qual for esse funcionário tão importante nessa empresa, o dono dessa empresa é importante, seja o que for, é para um tempo especial que Deus tem para você estar levando o reino a crescer. Aqui, Esté estava aqui, tudo programado para que fosse ela que ia preservar a vida dos judeus. E você e eu, onde estivermos, estamos em um tempo que Deus está nos colocando para daquilo ali nós tirar vantagem em termos o plano do Senhor Jesus realizado, que é fazer discípulos. Você está como essa pessoa tão importante na empresa, então você tem condição de fazer várias coisas a favor de ganhar vidas. Você está uma pessoa poderosa nesse lugar, o que você vai fazer? Tudo o que for possível para juntar pessoas, para fazer um culto, porque você é o tal da empresa, né? Você pode fazer coisa, então nós vai promover o quê? Um jantar, uma coisa para os funcionários, e ali alguém vai pregar o evangelho, vai ganhar muitas vidas, e ali cada um vai pegar o seu discípulo, né? Vai pegar aquele que vai consolidar, discipular. A pessoa quer o quê? Que essa posição que você está aí é para quê? É para você usar, fazer de bom proveito para fazer o reino de Deus crescer. Tudo que lhe deu, se ele quer fazer o reino dele crescer, assim como ele queria estar nesse palácio para não deixar que os judeus morressem. Assim também Deus tem você nessa posição para não deixar que o reino de Deus fique minguado, fique paralisado, como o diabo quer. Ele quer que o reino cresça e o diabo quer que fique paralisado. Você chegou nessa posição para fazer o nome de Deus ser glorificado. Então, tá como diretor da empresa, organiza um evento onde seja convidado muitas pessoas que não conhecem a Jesus, e aí você tem, providencia uma pessoa que esteja pregando essa palavra com intrepidez, uma pregação evangelística, e as vidas que forem ganhas naquela noite, naquela tarde ou naquele amanhã, seja qual for o horário, você já ter pessoas já ali fazendo parte do ambiente para cada pessoa que levantar as mãos, recebendo a Jesus, reconhecendo que foram escolhidas por Deus e entregues a Jesus para que esteja com Ele para sempre. Aí você pega
Já tem aquelas pessoas preparadas com o caderninho, tudo na mão, para chegar junto da pessoa que recebeu a Cristo naquele momento e tomar o nome, endereço e tudo, e imediatamente cada um ser responsável de ir na casa de cada um daqueles que se decidiram e começar a consolidação, depois o discipulado e depois o envio. É isso que Deus quer. Você não está nessa posição aí para você se achar, para ficar pensando que é para você estar desfilando na frente da igreja todo dia com a roupa, que roupa linda, que roupa maravilhosa, isso aqui é para a glória de Deus. Não, você está aí nessa empresa para você ter uma casa de praia, você está uma pessoa muito próspera, onde você vai ganhar vidas, vai levar uma turma de pessoas que, digamos assim, uma pessoa de gente que não é crente, que você conhece, mas que gostaria de estar na sua casa de praia. Você vai levar e lá você vai fazer cultos toda noite, todos os dias do veraneio, e todas as noites um apelo. Cada dia você ganha uma vida. E quando você vê, já tem 12 discípulos. E aí você consolida, você discipula e você envia. Ou seja, nós fazemos isso. É para isso que nós estamos nessa posição que Deus nos colocou. Seja qual for, é para tirar proveito, para o reino de Deus crescer. Porque o Senhor quer que nós estejamos é, levando o reino de Deus a crescer em todo o tempo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É para isso que nós estamos aqui. Onde Deus nos colocar, só tem uma finalidade: buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que é o reino de Deus e a justiça dele? É o que Jesus disse: ide e fazei discípulos. Tudo o que nós temos que fazer. Então, nós estamos vendo aqui a rainha Esther, sem saber de nada, mas Deus está guardando ela aqui, protegendo, dando todo o suporte para que ela esteja fazendo o povo de Deus ser preservado, não morrerem. É o mesmo de nós como igreja, fazendo as pessoas conhecerem a vida que é Jesus. Jesus é o pão da vida. Estamos em qualquer lugar que Deus nos plantou para fazer isso. Levar as pessoas a conhecer o pão da vida que é o Senhor Jesus Cristo e fazer o reino de Deus crescer e fazer com que o Senhor Deus já envie Jesus, como está escrito em Atos 1:11, para buscar a sua igreja. O tempo está próximo. Vamos ver quais são as últimas pessoas que precisam receber a Jesus para que nós possamos estar subindo com poder e glória para estar onde Jesus vai nos colocar. Uma cidade que não precisa do sol, porque Ele é a nossa luz. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.